Fala, varejista! Está começando aqui mais um episódio do nosso PriceFi Talks. E para quem é marinheiro de primeira viagem, para quem nunca ouviu falar nesse nosso projeto aqui da PriceFi, o PriceFi Talks, ele é um projeto para inspirar, instruir, levar uma informação bacana sobre o mercado, né, do varejista. A gente leva informação e conteúdo relevante para o mercado que a gente atende, né? Em formatos de bate-papo, de lives e de entrevistas. Então, o Talks ele tem diversos formatos diferentes, mas sempre com o intuito de levar uma informação bacana para a nossa audiência. Então, isso daqui é um projeto muito interessante da PriceFi, que a gente está gravando aqui diariamente na PriceFi para o nosso consumidor aí, né, de informações. Nesse primeiro movimento, né, nessa nossa gravação, a gente fez um modelo um pouco diferente. A gente está fazendo no modelo de uma websérie. Pegamos um tema que a gente achou super relevante para o nosso atual momento e a gente separou esse tema em três momentos diferentes, em três fases diferentes. Qual que é a primeira fase? Esse tema debatido por especialistas do varejo. Então, nós trouxemos aqui dois especialistas do varejo, que foi o Olegário Araújo e o Ricardo Pastore. Então, se você ainda não assistiu, acessa aí no nosso link, no nosso vídeo, a gente está colocando o link dessa gravação, desse primeiro episódio, né, dessa websérie que a gente chamou assim de 3 episódios. Então, se você ainda não assistiu, clica aí, acessa esse primeiro episódio, dá um pause nesse aqui, vai lá, assiste essa primeira etapa aí do vídeo, que foi muito legal a conversa com eles. Eles são dois especialistas conhecidos do varejo e que trouxeram a visão deles de estudo mesmo, uma visão mais profunda sobre o assunto. E a segundo episódio, que é esse que nós estamos agora falando, nós trouxemos uma pessoa muito especial, né, que é um profissional do varejo, né, que ele vai contar um pouco do que ele está vivenciando no dia a dia, né, o que ele tem da sua visão como varejista sobre o tema que a gente está trazendo para essa nossa websérie. E o terceiro episódio, ele vai ser a visão dos especialistas que fornecem tecnologia para o varejo. Então, a gente está falando de 3 visões diferentes sobre o mesmo assunto para levar mais amplitude para a nossa audiência. Eu acho que isso faz muito sentido. E, para não ficar enrolando muito aqui sobre o tema, né? O tema desta nossa websérie é o que realmente tem o poder de encantar na loja. Então, quando a gente fala muito de experiência, que é o que a PriceFi está trazendo para o mercado, que é o nosso principal objetivo, né? Que é onde a gente se inspira para fazer as nossas soluções. Então, assim, o que a gente tem de real, né? Que a gente leva para dentro da loja, que faz com que, né? A loja possa encantar o shopper, o consumidor no dia a dia, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Lauria, eu sou o CEO da PriceFi. A PriceFi tem o propósito de transformar a experiência na loja. Então, eu sou o apresentador dessa websérie e deixa eu apresentar aqui hoje agora o nosso convidado super ilustre aqui, que tive uma honra de trazê-lo aqui para o nosso estúdio, para nossa casa. Contar um pouquinho da bio dele, eu vou dar uma lidinha aqui na bio, porque as bios dos nossos convidados geralmente já são bem pesadas, viu, Júlio? Assim como a sua também. A minha tá facinho. O Júlio teve uma carreira no grupo NK, isso, Júlio, com uma grande referência quando o assunto é hortifruti. Atuou por mais de 30 anos lá como líder, gestor, intraempreendedor. Isso eu achei muito legal, porque tem tudo a ver também com a minha carreira. Eu sempre fui um intraempreendedor nas empresas que eu trabalhei. Em 2017, fundou o Sacolão da Santa, e que inclusive 2017 é a mesma data de nascimento da PriceFi. Isso eu acho que é uma sinergia bacana que a gente tem. Em 2017 fundou o Sacolão da Santa, e em 2021 passou por uma grande transformação, e hoje tem diversos modelos de negócio sobre o guarda-chuva do Grupo da Santa, que é um grande destaque no varejo alimentício em São Paulo. Além disso, atua também como empreendedor da nova economia, e como embaixador do Movimento Capitalista Consciente. Ele é graduado em Administração e Negócios pela FMU e tem pós-graduação em Planejamento Empresarial Estratégico pela Universidade Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo ao PriceFi Talks, Júlio Aoki. Obrigado pelo convite, Fernando. E vamos lá, vamos para o nosso papo aí. Boa, Julião, eu achei muito legal
esse papo, ler, né, eu não sabia desse seu início ali na NK e essa sua veia desde o começo de intraempreendedor, e foi uma satisfação ter lido isso, porque eu acho que a gente, né, como empreendedor, né, como temos aí negócios aí que a gente toca no dia a dia, eu acho que isso já são coisas que estão na nossa vida, demonstra que estavam já na nossa vida desde a época que a gente começou a nossa jornada profissional, né? E quando a gente conversa com pessoas, né, que tiveram essa mesma visão, é muito legal a sinergia das informações, a sinergia do olhar, né, da visão que a gente tem sobre negócios, né? Então, é muito legal estar aqui hoje com você. Vamos começar, então, o nosso segundo episódio aí do Pricefy Talks, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o dia a dia, perguntar um pouquinho para você, né, sobre o dia a dia dentro da loja. Como a gente está falando de experiência, Júnior, eu queria que você primeiro começasse contando, né, contextualizando um pouco como que é o dia a dia operacional mesmo dentro da loja e quais são os principais problemas e obstáculos que você tem e que te reportam hoje dentro da loja, né, na operação da loja. Queria que você contasse um pouquinho isso para a gente poder fazer um plano de fundo aqui. Não, legal. Já que você falou que a Pricefy começou em 2017 também, só para dar um parênteses aqui, exatamente hoje, o da Santa completa 5 anos. Olha só, que Né? legal. Então o pessoal tá fazendo um barulhinho na loja, uma brincadeira ali pelos 5 anos do da Santa. Parabéns, pessoal da loja. Valeu, obrigado, Fernando. Mas enfim, eu acho que no dia a dia da loja, se a gente for parar para pensar, acontece mais coisa boa do que coisa ruim, né? Ruim que eu digo, não ruim de ruim, mas dos desafios do cotidiano. Perfeito. Então, no geral, acontece muita coisa boa. Pequenas coisas que acontecem na loja tem muita relação com como a gente trabalha com muito alimento, Sim. né? Então, muito alimento e muito alimento perecível, né? Então, às vezes a gente tem alguns obstáculos, alguns desafios, né? No dia a dia da loja que tem relação com isso. Variação de temperatura, né? Acompanhar direitinho as datas de validade, né? Produto alimentício in natura, o que acontece? Às vezes o cliente leva com uma expectativa de estar com sabor ou com uma textura, exatamente, com uma textura de um jeito, e na hora que ele leva para casa, corta, experimenta, não chega exatamente daquilo, né? Então são alguns dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Com a equipe, eu acho que assim, todo desafio sempre envolve gente, né? Perfeito. E a gente tem o nosso propósito da Santa é nutrir encontros para um mundo melhor. Você fala assim, pô, Júlio, mas nutrir encontros para um mundo melhor não tem assim um propósito relacionado à venda, à compra, à comercialização, a coisas. Não tem nada a ver, né? Nutrir encontros para um mundo melhor porque a gente criou o da Santa, a estrutura do da Santa, para a gente promover encontro. O que é promover encontro para o da Santa? Promover encontro, assim, as pessoas vão lá, se encontram entre elas e com elas mesmas, né? Porque o que acontece? A gente tem muita gente que trabalha lá e que se achou lá. Sim. Se encontrou lá. Sim. Por isso que a gente fala que o nosso objetivo, o nosso propósito é nutrir encontros para um mundo melhor. Legal. Né? Então, nessa dos encontros, nos deparamos diariamente com desafios de pessoas que por algum motivo estão buscando se encontrar e acabam indo lá com uma série de problemas. Às vezes a pessoa vai lá para comprar 5 pães ali e por acaso, sabe, aconteceu alguma coisa em casa, chegou com a cabeça cheia, né, e precisa trocar uma ideia com alguém, sabe, Então, acho que os principais desafios que a gente encontra, assim, a gente conseguir estar a serviço das pessoas, né? Então, a gente poder estar à disposição, estar a serviço e tentar promover a melhor entrega para as pessoas, independente se é cliente, independente se a gente chama de talento. Os nossos colaboradores, todos eles são os nossos talentos, né? Legal. Ou um fornecedor, um entregador, né? Então a gente tem muita gente envolvida na operação e a gente não sabe como é que é o dia desse cara, dessa pessoa. Então a gente tem que estar meio preparado para isso. Eu acho que isso é o grande desafio. Legal. O resto é coisa do negócio. Né? O resto acho que todo supermercadista sabe os desafios, como é que é, como é que não é. E você sabe que eu sempre
também tive essa visão. Quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de dia a dia, eu sempre, aqui na PriceFi, eu sempre falei isso pro pessoal, eu levo essa informação, tipo, fala da experiência, não é só da experiência do shopper, do consumidor, de quem está na loja. Fala da experiência geral, fala da experiência do colaborador, do talento, né, no seu caso, fala da experiência de quem presta um serviço que esteja na loja. Fala da experiência é você ter uma análise muito maior sobre o impacto que a experiência pode causar dentro da loja, né? Então, eu conto muito a história, né, de quando você vai fazer uma compra no varejo, né, qualquer, e você tem uma experiência, uma jornada muito positiva na hora da compra, mas você chega no caixa e você não é bem atendido. Aquela experiência desmorona, né? Desmorona. Então, se você, como empresário, não estiver pensando nisso, enxergando isso e proporcionando um bom ambiente para o seu talento trabalhar, ele nunca, os seus consumidores, né, os shoppers, quem está na sua loja, nunca vai ter uma experiência positiva ao longo da jornada. Então, essa visão é brilhante e é muito importante para o dia a dia. E deixa eu te fazer uma pergunta, a curiosidade que deu. Os consumidores, os shoppers, eles costumam relatar esses problemas quando eles acontecem? Por exemplo, eles levarem alguma fruta que não atenderam alguma expectativa deles? Ou, por exemplo, como você disse, o ar-condicionado às vezes na loja está com um maior problema. É normal eles darem esse feedback para vocês? É normal eles darem esse feedback. A gente sempre procura escutar, né? Porque, como eu falei, às vezes vem um probleminha que se torna um problemão, né? Por conta de não ter escutado ou ter dado a devida atenção, né? Então, de ar-condicionado que está pingando ou que está fazendo um pouco de barulho, e acontece, né? A gente está numa região residencial, pode acontecer de um equipamento de ar-condicionado tá fazendo um barulho maior e começar a incomodar o prédio do lado, né? Então, a gente tem que ouvir isso, sabe? Então, a gente, assim, poder praticar essa empatia de se colocar no lugar do outro, eu acho que é um papel muito importante. Agora, com relação ao produto, a gente sempre combinou com a nossa equipe, com os nossos talentos, assim, resolve primeiro o problema do cliente, depois Vamos olhar a causa. Vamos olhar a causa. Porque senão fica aquela história, apareceu uma troca. Não, espera aí que isso aqui precisa voltar para o estoque, para voltar para o estoque a gente tem que, né, dar a entrada de novo, aí emite um cupom de cancelamento, não sei o quê, para depois, putz... Até aí piorou ainda mais a experiência dele. Sabe? Então é aquilo, apareceu uma coisa para trocar, o cliente aceitou trocar um por um, beleza, resolve na hora, troca ali a maçã, a pera, a laranja, enfim, até um produto industrializado que pode acontecer, troca um por um e resolve. O cliente não quer trocar um por um, troca pelo produto de mesmo valor um pouco maior, enfim... esgotou todas as opções do cara, que é o cliente quer o dinheiro de volta, devolve o dinheiro e depois a parte interna, nós vamos falar com o nutricionista, com o pessoal de qualidade, com o pessoal do comercial, com a indústria, com quem for, sabe? Mas vamos ouvir e resolver primeiro. Os desafios com perecíveis deve ser enorme mesmo. É intenso, é divertido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o contrário ele é verdadeiro também, porque quando você oferece um produto de boa qualidade, um produto que atende a expectativa, ele é prazeroso demais, né, pro outro lado. É diferente de um produto industrializado, né? Quando você pega um produto natural, por exemplo, eu acho que ele satisfaz muito mais o consumidor quando ele tem a qualidade desejada do que o industrializado. O industrializado é meio que um commodity, né? Você já sabe o que você está comprando ali. Então, ele tem um padrão ali mais assertivo. Agora, uma fruta, por exemplo, um legume, alguma coisa, é muito legal. Você sempre tem uma expectativa do que você vai comer. Né? Você abre um abacaxi, você não sabe se ele vai estar doce, se não vai estar. E quando você come, ele tá fresquinho, tá gostoso, você fala, caramba, cara, que sensação boa. Eu experimentei isso, eu passei isso ontem à noite. Essa sensação, eu falo que é a sensação do quero mais. Isso. Né? Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com produto industrializado, a Coca-Cola é Coca-Cola igual no mundo inteiro. Exatamente. Né? Agora, igual você falou, se você come um abacaxi delicioso na sua casa, a hora que você come o último pedaço, você fala assim, nossa, se tivesse mais um, eu comeria mais um. Essa é a né? grande... Então, essa sensação de quero mais é uma das grandes coisas que o hortifruti nos proporciona. Com certeza. Cara, assim, falar um pouco de pandemia, né? Assim, a gente tá meio cansado até de falar disso. Mas eu acho que é interessante de saber como que isso foi, né? Porque o hortifruti, ele era um essencial, certo? Então, vocês não tiveram que fechar. Não, trabalhamos direto. Mas trabalharam direto, né? Mas que tipo de impacto que você percebeu maior aí por causa da pandemia, durante ali, né? A pandemia nas lojas? Eu acho que impacto para o bom, tivemos impactos para o bom e para o não tão bom.
né? Ruim não teve porque a gente não fechou, a gente trabalhou, foi tudo normal. Eu falo que pro bom, a gente sempre teve espaço para poder receber as pessoas, porque Certo. chegou no momento que a pessoa não tinha mais para onde ir, Certo. né? E as pessoas gostavam de ir para ter com quem conversar, para conviver, isso, aquilo, né? A gente poder, né, receber, acolher um cliente ou um talento nosso, eu acho que isso foi um lado muito positivo. Aí você fala assim, Júlio, mas e o lado das vendas? O lado das vendas não tem nem o que falar. Todo supermercadista, a gente teve resultados muito interessantes, tivemos grandes incrementos de faturamento, isso, aquilo. Mas eu acho que a gente poder estar lá à disposição para poder servir, para poder entregar uma coisa que o cliente precisa, eu acho que isso foi muito bom, foi muito bom. Teve a recompensa financeira ali, que gerou, mas eu acho que o fato de a gente poder estar a serviço deles, né, eu acho que foi muito importante. O lado não tão bom foi o quê? Tá todo mundo com o nervo à flor da pele, Sim. né? Então, Sensível pra cá. sensível pra caramba, né? Então, os nossos talentos que estavam no piso de loja todo dia, atendendo o cliente, né, de máscara, mas a gente fala que estava com sorriso no rosto, sorriso Sim. no olhar, porque Sim. a máscara escondia o sorriso da pessoa, mas estava lá à disposição de entregar, de fazer a melhor entrega. Muitas vezes acabaram virando vidraça de muita coisa, mas a gente entende que não foi nem tanto por mal, sabe? Mas por conta da sensibilidade que todos nós, seres humanos, estávamos vivendo Sim. naquele momento Sim. mais crítico da pandemia. Então, acho que o bom foi isso, Fernando, a gente poder estar à disposição de atender, de entregar, de estar a serviço de alguém, sabe? De poder ouvir alguém que estava precisando falar, sabe? Verdade. Você toma umas pedradas, mas por Com outro lado a certeza, às pessoa vezes sai é. bem. Você sabe, a loja de fato, ele é um ambiente onde as pessoas, a maioria, tenho certeza, e às vezes as pessoas não entendem, não tem isso muito claro na cabeça, mas eu acho que por dentro, e eu vou até citar um exemplo aqui, por dentro, intangível ali, a loja é um refúgio, assim, é um lugar que você vai para eventualmente você se distrair, eventualmente para você vivenciar uma outra, de fato, uma experiência. Eu estava num evento recentemente e teve uma palestra onde o palestrante estava falando do dia a dia, como é difícil o dia a dia de trabalho, do quanto você trabalha, às vezes, eventualmente, até mais do que uma jornada que você imaginava que você deveria trabalhar, mas pela entrega que você acha que você tem que fazer, você se propõe a fazer isso, isso se torna cansativo e tal. E quando ele foi falar de uma das formas dele relaxar no fim de semana, a primeira coisa que ele falou é ir ao supermercado. E assim, não foi algo que ele pensou ou que, cara, assim, e no fim de semana você quer relaxar, pô, você vai num supermercado, você vai num lugar e tal. Então, assim, aquilo provou para mim, eu tava num evento que não tem nada a ver com o varejo, nada, mas assim, é mais uma prova de que como a loja física, ela é de fato uma forma do ser humano ter outras interações, ter outras experiências, agregar muito no dia dele. Desafogar um pouco alguma coisa que esteja, ou, putz, eu vou lá. Claro que você tem uma obrigação, que eventualmente você tem no dia a dia a fazer, mas prova muito disso, sabe? Aquela fala dele, eu tava com o Alex, né? Tava com o Alex no evento, eu falei, cara, olha o que ele falou. Que legal, como faz sentido porque a gente está buscando essa questão da experiência. Sim. E uma coisa durante essa pandemia que aconteceu foi o pessoal ter muito acesso ao online, né? Eles tiveram, né? A maioria das pessoas que, mesmo quem não tinha tido ainda acesso à compra online, que tem muita restrição, começou a se preparar mais para isso, a aprender um pouco mais disso. Eu vejo isso muito pelos meus familiares, outras pessoas que tinham um pouco mais de restrição ou medo disso, né? Aí eu queria engatar uma pergunta aqui para você também. Quais são os desafios desse pessoal até que hoje em dia descobriu o mundo online? Quais são os seus desafios? Você tem esse desafio hoje? Você tem esse planejamento hoje? Como que você pretende levar ele? Como que você faz para levar ele para a loja também? Porque a gente, pelo menos a gente como Pricefy, quando a gente fala de comunicação, a gente quer comunicar produto, preço, promoção, mas com o intuito de que as pessoas vão para a loja, não que elas comprem lá, mas que elas vão para a loja, porque na loja a gente tem diversas outras situações de experiências que eu quero proporcionar para essas pessoas. Você tem esse desafio de
putz, eu preciso impactar online, mas eu quero trazer essas pessoas para a loja? A gente tem muito esse desafio. Quando a gente fez o projeto do Da Santa atual, esse projeto começou a ser concebido em 2020. Meu, pico da pandemia. A gente executou o projeto com a loja aberta durante o ano de 2021. Né? Quando a gente foi fazer o briefing, né, para o escritório de arquitetura que concebeu o projeto, eu falei para o meu xará, Júlio Tacano, que a gente queria um lugar bem, bem agradável, né, que pudesse remeter à experiência de estar numa feira livre, isso, aquilo, né, para, né, um ambiente claro, limpo ali, para conseguir ser agradável para a pessoa. E aí o Takano falou para mim, falou assim, Júlio, nós vamos fazer um espaço, uma loja, que os clientes, eles queiram estar lá. Porque supermercado, geralmente, é um lugar onde as pessoas precisam estar. Isso. Né? Então, quando a gente concebeu o projeto do Da Santa, o projeto atual do Da Santa, veio disso. Né? Então, nós vamos fazer uma loja que todos os clientes queiram estar e não precisam estar. Né? E aí veio a pandemia, tudo, e aí o projeto rolando, a construção, a obra, né? E a gente fez a loja do jeito que ela é hoje. Então, hoje a loja ela se tornou mais confortável. Aí o pessoal fala assim, puta, tem corredor largo, isso, aquilo, podia diminuir aqui, ganhava uma gôndola no final, sabe? Mas não, o projeto foi para isso, para ser uma loja agradável. E aí veio a pandemia, a gente teve que fazer um online ali, né? Putz, e-commerce bombando, isso, aquilo. E aí, quando começou as flexibilizações, o pessoal começou a voltar para a loja, aí dava aqueles picozinhos, o pessoal voltava para o e-commerce. E falou, pô, mas como é que nós vamos transferir parte dessa experiência que temos aqui para o cliente do online, do e-commerce? É um desafio enorme. Meu, desafio enorme. Aí a gente teve que começar, sabe, a Pri, que cuida do nosso e-commerce, a Pri, meu, mandava cartinha bonitinha, meu, personalizado. Ela fez as cartinhas com a foto de cada um da equipe dela que estava separando as compras. A Pri, que cuida do e-commerce, ela ia, algumas vezes ela foi na casa do cliente entregar junto com a equipe de entrega, falou assim, olha, eu sou a Pri, eu que separo suas compras, quando você liga para fazer alguma alteração, sou eu que atendo, né? E a gente foi conseguindo fazer, como é que fala? Humanizar um pouco mais essa relação que estava muito de máquina. E relacionado à venda, acho que é uma coisa que durante a pandemia, na época que estava acontecendo o e-commerce mesmo, acho que o sampling funcionou muito bem, sabe? Então, porque como é que a gente vai comunicar um cliente do e-commerce? Tudo bem, você vai colocar um banner ali que chegou um produto novo, mas fruta. Como é que a gente trabalhava com muita degustação, cortava um pedaço de fruta, o pessoal experimentava, sabe? Vê 3 dessa, 4 daquela. É muito personalizado. No e-commerce não dá. E aí como é que começamos a fazer? Manda lá um saquinho com 2 pêssegos, né? O pessoal do Kiwi da Nova Zelândia, vamos mandar um kiwi para casa de cada cliente do e-commerce por um mês. Né? Então o pessoal começou a entender que essa fruta chegou agora. Né? E putz, ela tá muito boa. Eles estão mandando para eu experimentar, vou experimentar, na próxima compra ele pedia 1 quilo, sabe? Sim. E esse foi o jeito que a gente encontrou para levar um pouquinho da loja para o e-commerce, para a casa do cliente online. No seu caso, a venda é maior, né? Porque, de fato, as pessoas, elas compram muito com os olhos, né? Quando vê um produto que tá muito bonito, ou até com olfato, são os sentidos dentro da loja. O olfato determina muito. Os sentidos dentro da loja muito. É imprescindível. Então, assim, aí ela, estando na loja, às vezes ela faz uma compra que ela não estava nem planejando por causa do olfato, por causa de uma visão ali, do tato, né? Os 5 sentidos na sua loja devem ser trabalhado absurdo, né? Absurdo, porque o que acontece? É muito sazonal, fruta é muito sazonal, né? Sim. Então, assim, nossa, já começou a época disso? É verdade. Né? Você não tá nem esperando, né? Morango, né? Por mais que tenha um banner, você vai subir um banner 2 dias depois. É verdade. Né? É verdade. Aí se você manda para casa do cliente um pouquinho para ele experimentar, gera essa sim. E é tudo experiência. Sem dúvida. Isso tudo é experiência. É isso que a gente fala mesmo. Ô, Júlio, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Perguntar do nosso tema mesmo. Na sua opinião, o que realmente
tem o poder de encantar dentro da loja. Se você pudesse elencar uma, pode ser mais do que uma, mas quando fala assim, isso realmente, porque essa foi uma pergunta que eu fiz também pro pessoal dessa mesma forma. Às vezes vira meio que piegas, né? Você fala, experiência na loja, né? Vamos encantar, tal. Mas é o que a gente estava até conversando hoje lá embaixo, né? Às vezes é muito do que se quer mostrar, ou do que se quer falar, fazer um buzz ali, né? Falar, pô, eu faço isso, faço aquilo. Mas a gente precisa ter coisas que concretizam isso dentro da loja. Senão, é só falar, é uma experiência, proporciona a melhor experiência, isso, aquilo, mas quando a pessoa vai lá vivenciar mesmo, fala, meu, Não é nada disso. que experiência é essa? Então, na sua opinião, o que você acha que realmente faz a diferença Para mim, nesse assunto? Para mim, o que realmente faz a diferença para mim é a relação das pessoas. Eu sou, sabe, na hora que você estava lendo a bio ali, eu acredito muito no movimento de capitalismo consciente, de uma nova economia, não de uma nova economia por conta de tecnologia, mas de uma nova economia no sentido de uma nova forma de comercializar as coisas, sabe? Eu faço parte de um movimento agora que chama Economia ao Natural, né? Porque economia natural, na verdade, a gente tem que trabalhar como? Se relacionando. A gente tem que parar com a história de querer viver de transação, sabe? Então, o Fernando vai na minha loja, eu troco um serviço ou um produto pelo dinheiro. Isso para mim é só transação, é pura transação, velho. E para mim o que realmente encanta numa loja é a partir do momento que a gente começa a se relacionar com o cliente. E a gente só consegue se relacionar com o cliente se a gente conseguir se relacionar com cada um dos nossos talentos, com cada um dos nossos colaboradores. Porque se a gente se relacionar bem com os nossos talentos, com os nossos colaboradores, eles vão se relacionar bem com os nossos clientes. Né? Então, para mim, o que realmente encanta, o que realmente gera uma baita experiência é o sorriso no rosto, na época das máscaras é o sorriso no olhar, sabe? E relação de pessoa com pessoa. É isso aí. Eu acho que assim, o pronto atendimento, a gente tá a serviço mesmo, sabe? Serviço, né? A gente está a serviço no sentido de poder servir alguém. Isso. A palavra é muito forte, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Não entende. Mas o servir é um negócio É um negócio, o serviço no sentido de servir, sabe? A entrega no sentido de você estar à disposição Então, para mim, o que realmente encanta é isso. Mas e a tecnologia? Eu acho que a tecnologia ela encanta, né, ela pode dar né, chamar aquela atenção na hora ali, não sei o quê. Mas eu acho que a gente estava conversando ali embaixo agora. Tecnologia para encantar, para mim, tem que facilitar a vida do cliente. Tem que de fato entregar. Né? Tem que de fato entregar. Não adianta a gente querer colocar um monte de coisa ali que o cliente vai achar, putz, legal pra caramba isso aqui, pô, mas não serve pra nada. Né? Fica esse negócio me incomodando aqui. Isso, tem que ser muito analisado. Tem que ser muito analisado. Acho que pesquisado, sabe? Tipo, não pode se deixar muito levar pela emoção. Né? Acho que tem que facilitar a vida, sabe? Isso. Tem que facilitar a vida. Acho que não pode ser o fim, né? A gente tem que ser um meio para. E você sabe que na conversa que a gente teve aqui no primeiro episódio também, a gente chegou muito a essa conclusão. A gente fala muito do B2B, B2C, mas na verdade é o H to H, né? Human to human, né, cara? Pessoa com pessoa. Isso funciona em qualquer situação, seja dentro do ambiente de trabalho, seja em casa. Eu acho que é esse relacionamento, quanto mais você pensar nisso, colocar as pessoas no centro. Por isso que quando eu falei que a gente fala de experiência, e a gente falava do shopper, não, a experiência das pessoas. E quando você fala das pessoas, você tem o shopper, você tem o consumidor, você tem o colaborador do talento, né, no caso. Sim. Você tem o funcionário, o prestador de serviço que está ali naquele momento executando alguma coisa. O cara abrange, abre tanto leque de opções que você tem para poder ajudar e melhorar aquele dia a dia, que, cara, assim, é fantástico. Transformou a vida da Pricefy quando a gente começou a olhar dessa forma. Eu acho que a gente vive numa fase, eu acredito que, assim, para ter uma experiência legal mesmo, a economia tem que ser economia das gentes, das pessoas. Sim. Né? A economia das coisas é coisa da era industrial, sabe? Sim. De máquinas, isso e aquilo, sabe? Então, como você falou, quanto mais a gente conseguir humanizar as nossas relações, eu acho que mais a gente vai encantar os clientes. Ô, Júlio, deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui para mim, para perguntar uma coisa para você. Um dos pilares que a gente considera da experiência
é a parte da comunicação de fato de loja, né? Que a gente trouxe isso lá desde 2017, quando nós estamos Pricefy, a gente olhou muito para essa questão da comunicação. E a gente entende que a comunicação está diretamente atrelada à questão da visão, né? Que é um dos nossos sentidos, né? Como que você acha que isso impacta também na loja? A gente tem uma carta de valores, Fernando, na loja, que a gente sempre revisita ela. Não é que os valores mudam, mas a gente sempre passa para dar uma atualizada, ver como é que está, se a gente está praticando esses valores, né? Se está acontecendo, se a gente não está dando atenção àquele valor. Nossa carta tem 5 valores. E essa carta de valores a gente revisita ela anualmente, né? E todos os nossos talentos participam dessa construção, Legal. dessa revisitação. Eu vou te falar uma coisa, desde 2017, né? Na verdade foi no final de 2016, começo de 2017, onde nós criamos a nossa primeira carta de valor. Só tem um valor que nunca saiu da carta de valores, sabe qual é? Não. Comunicação. Comunicação nunca saiu, a gente nunca achou que a gente já estava bem em comunicação, ou Legal. que a gente já estava com esse valor bem incorporado, bem enraizado, porque a gente sempre tem falha de comunicação. Né? Então, puxando, como você disse, né, puxando a sardinha para a Pricefy, quando a gente começou a trabalhar juntos, eu achei que a Pricefy, na época e até hoje, que a gente trabalha junto até hoje, entregava tudo que eu precisava para conseguir me comunicar de uma forma melhor, mais assertiva com o meu cliente, com o shopper, com o meu cliente, né? Mas eu acho que assim, como a gente estava falando ali embaixo, teve muita coisa que a Pricefy evoluiu que eu nem sabia. Eu fui ficar sabendo há, sei lá, um mês atrás, né? Sim. Que acho que vai ajudar a somar e a melhorar, porque a gente tem muitas dores, né, no dia a dia com relação à comunicação. Porque o grande desafio da comunicação é fazer com que a pessoa entenda o que você está querendo falar, Sim. né? Porque não adianta a gente falar bonito se quem tá ouvindo não Não entende. está entendendo. E no varejo é a mesma coisa, porque não adianta a gente promocionar um item ou fazer alguma grande ação comercial, de marketing, de trade marketing, isso, aquilo, se quem está do outro lado, se o shopper, se o cliente, meu, não Não está está entendendo. entendendo. E se não é para ele também, às vezes, né? Não que seja Exatamente. individual, mas se não é para ele aquele momento, não adianta nada isso. Exatamente. Não adianta a gente criar uma baita de uma campanha, puta, Sim. estruturada, Sim. e o cliente não dá aquele clique, sabe? Eu acho que a gente tem que dar aquele clique. E eu acho que com essas novas opções da Pricefy que eu não tenho ainda, mas que eu vi aquele dia no evento, eu acho que vai vir a ajudar a completar a gente Sim. dessas dores, sabe? Desde precificação errada, acontece. Isso é dor do dia a dia do Claro. supermercadista. Preço Operação, errado, né? operação, preço errado na gôndola, acontece todo dia, Sim, sim. né? E aí, pô, isso gera um atrito com o cliente. E Porque o aí, cliente, né? Aí você desprende tempo para o seu talento ir lá, explicar, houve uma falha, não trocou etiqueta, mas a gente devolve o dinheiro, isso, aquilo, sabe? Aquelas coisas. Então, Sim. acho que essa parte da comunicação, acho que a gente tem que... a gente, lá em 2017, né, quando a gente começou, a gente entendeu exatamente isso. A gente via muito a necessidade dessa comunicação dentro da loja, porque, de fato, quando você está dentro da loja fazendo compra, ou você tem, né, o shopper fazendo a sua jornada, você precisa levar para ele essa informação, não só do preço, mas também do produto, e, eventualmente, ele só descobria, talvez, os requisitos daquele produto num segundo momento, ou quando ele lia uma embalagem um pouco, né, mais profundamente, ou quando ele via em algum comercial de televisão que a indústria faz alguma coisa assim. Por que não levar essa informação mais completa para ele dentro da loja, né? Por que não falar, por exemplo, eventualmente, como a gente está falando aqui de FLV, né, mas a origem daquele produto, ou quais são o que aquele produto pode oferecer para ele de benefício para a saúde, né? Então, eu acho que isso daí são coisas que a gente fala, cara, ninguém leva isso para ele. Menina, isso daí eu falo pra ti que é um sonho de consumo meu, né? Porque eu falo assim, a gente conseguir levar esse tipo de informação para o consumidor, eu acho que vai ser a grande sacada. Porque a gente pode até levar, mas o mais difícil é conseguir fazer a pessoa ler. Então a gente tem que ser muito assertivo na forma como vai escrever, como vai se comunicar.
né? Eu acho que a rastreabilidade de produto é uma coisa que eu acredito muito, há muitos anos eu acredito nisso. Mas até hoje eu não consegui. Eu tenho produtos de hortifruti rastreado um monte, a maioria, se não forem todos rastreados hoje. Mas o que acontece? Como é que eu faço para o cliente se interessar por isso, de saber a origem daquele produto? É o impacto visual que que você tem que dar inicial para que ele trave ali naquela análise e ele faça a leitura completa para ele entender. É, Mas como que você faz para impactar isso? Porque é igual quando eu falo que a gente está, às vezes, fazendo um evento e a gente fala, cara, tem. E assim, você tem diversos stands dentro do evento. Como é que a gente faz para a pessoa ser impactada para aqueles e realmente falar, poxa, eu preciso parar aqui para conversar com esse pessoal, porque isso aqui é interessante. sim. Dentro da loja é a mesma coisa. Como é, ele está passando, ele está andando. Eventualmente ele está comprando um item que não está nem ali, ele está lá na frente. Quando ele passar por ele bate um olho, você tem que conseguir atrair ele, levar uma informação importante para que ele se aprofunde naquilo e seja impactado direto. Se ele vai comprar ou não, eventualmente Aí é outra é coisa. outra coisa, mas você levar essa informação que agrega para ele, e posso falar, é o que a gente fala muito aqui, não venda produtos, né? Tipo, conte histórias, né? Às vezes você conta uma história dentro, num cartaz que seja, né, de loja, E conta. e conta, e aquela história às vezes ele leva para dentro de casa, leva para outro lugar, e fala, pô, você sabia que a fruta tal tem não sei o que lá, tem vitamina tal? Cara, eu não sabia disso, hoje que eu li lá no Da Santos tem essa informação que é muito legal. Cara, isso daí, eu acho isso fantástico, assim, Eu sabe? também acho. Isso aí é o que eu falo. É meu sonho de Sonho de consumo. consumo, É meu né? sonho de Então, consumo eu fazer isso. Tá lançado o desafio de você, viu? e aí, mas aí entra a tecnologia, É. que é o que a gente faz. E é o maior desafio, de fato, é como que a gente faz para integrar todos esses dados? Porque a gente tem que trazer informação de diversos lados, né? Como que a gente faz para trazer tudo isso para que isso seja aplicado na ponta? Uhum. Porque a tecnologia a gente tem, o meio, né? A tecnologia é um meio de uma coisa, né? Então, mas no seu ponto de vista, né, quais são os maiores desafios dentro da rede para possibilite que isso seja feito? Porque a gente, como o meio ali, que traz essas informações para levar, a gente precisa muito que esteja disponível isso e que seja feita essa integração para a gente trazer. Essa, no nosso caso, se você estivesse do outro lado aqui da mesa e perguntasse quais são as suas maiores dores como Pricefy, eu ia falar, tenho certeza, é o momento da integração. Porque às vezes no momento da integração, não se leva, não se entende tanto essa necessidade, a urgência, ou o quanto é importante estar muito bem integrado os dados, para que isso saia do outro lado. Eu acho que do mesmo jeito que existe a tecnologia para você, tem muita coisa ligada à rastreabilidade de produto in natura que, meu, tem tudo quanto informação. Da fazenda, a profundidade de informação é muito grande, né? Se você quiser, por exemplo, existem algumas empresas, né, que fazem esse tipo de rastreabilidade que no QR Code que eles utilizam, você consegue saber, se você quiser, consegue saber da fazenda que saiu, né? Da data que foi colhida, do packing house que foi embalado, sabe? E conforme a disponibilidade do produtor, você vai conseguir informar quais foram os produtos, se foram usados produtos de adubação, de fertigação, ou de algum defensivo agrícola, se foi Sim, respeitada a carência, isso, aquilo. sim. Só que assim, tem tudo essa informação dentro de um QR Code, Fernando. Aí o que acontece? Quantas empresas de tecnologia estão dispostas a mostrar para o consumidor final toda essa história? Porque o QR Code está lá na caixa. Se a gente for lá com o celular e abrir, vai abrir o aplicativo ou a página da empresa que faz essa rastreabilidade, né? E aí vai estar num modelo de um PDF ou de uma planilha de Excel. Sim. Meu, não adianta. Se a gente colocar só isso numa gôndola, ninguém vai ler. Não. E nem o QR Code mesmo, tem um desafio enorme das pessoas bater um QR É Code. difícil. Tem um É desafio enorme. difícil. Certo? Agora, se a gente conseguir transformar isso em alguns tópicos importantes, coisa que engaja, por exemplo, assim, você sabia que esse produto não fez uso de defensivo agrícola nos últimos 30 dias? Ou você sabia que não foi utilizado nenhum tipo de adubo químico no cultivo dessa cultura? Sabe?
né? Aí saiba mais, entendeu? Ou tá aqui, o nome do produtor é Fernando Lauria, o cara, ele produz morango no sul de Minas, numa, Rola o XPTO lá. entendeu? Então são poucas coisas, mas que na verdade estão à disposição, mas a gente não está conseguindo transformá-los de uma forma que gere interesse para o cliente. E isso a gente defende muito, né? A gente até fala do nosso, que é a comunicação, né? O mídia, né? Não só isso numa mídia única dentro da loja, mas você distribuir isso em várias mídias diferentes para você impactar o consumidor e o shopper em lugares diferentes. Sim. Mas sempre com essa ideia, principalmente quando a gente está falando aí de hortifruti, de levar para dentro da loja. Porque dentro da loja que as coisas acontecem, né? Isso a gente acredita muito. E você falou, poxa, empresas que têm essa visão e querem transformar isso, querem levar essa informação para isso, quer com certeza. Porque a gente acredita muito que é isso que faz a diferença dentro da loja. Eu também acredito, porque é uma forma que a gente tem também para desmistificar muita coisa, né? E para valorizar muito o trabalho do produtor rural. Porque acontece, no Brasil ainda, produto industrializado muitas vezes acaba tendo mais valor agregado, Sim, né? Ou percebido, do que o trabalho de um produtor rural. sim. Então acho que é uma coisa muito legal para a gente trabalhar isso aí, sabe? E assim, acho que falta pouco, mas a gente não conseguiu chegar nisso ainda. A indústria tem a força grande, né, do marketing, da grandeza, de fato que ela tem, e a industrialização dos produtos, né, com certeza tem total valor, mas nascente ali, né, da onde está sendo produzido também, tem que ser valorizado de uma forma Tem que ser. melhor. Ô, Júlio, a gente tá meio que chegando ao fim. Eu falei pra você que o negócio passa rápido. E foi rápido, não sei quanto tempo passou, mas Não, foi rápido. então, a gente tá chegando ao fim aqui. Já vi aí o pessoal ali me Já está já me finalizando. falando que está chegando no nosso tempo. Mas, assim, primeiramente eu agradeço demais a nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho desde o pilar, desde o começo, né, da loja ali, falando um pouco dos desafios, depois falando o que realmente a gente tem de valor na loja, na nossa visão. Eu acho que esse lance do pessoa para pessoa, né, do H2H, eu acho que é o que mais importa de fato. Depois falando um pouco sobre soluções, enfim, eu acho que a gente conseguiu navegar bem, levamos informação bastante interessante aí para o nosso ouvinte ou telespectador aí, né, quem está consumindo esse nosso conteúdo aí da Pricefy. Eu agradeço bastante aí a sua visita aqui no nosso estúdio, na nossa casa, na nossa sede aqui da Pricefy. E eu quero abrir um pouquinho do espaço para você falar um pouquinho da Santa, convidar o pessoal para essa loja que, cara, é sensacional. Eu sou um fã, eu já era um fã antes e sou muito mais agora, depois dessa nossa conversa. Sem dizer que a loja está linda demais mesmo, vocês fizeram uma reestruturação. Eu acho que quando a gente tem um propósito, como você tem um propósito, eu acredito que essa frase aí do Takano que você falou, que ele falou para você, que você vai fazer uma loja que as pessoas queiram estar, e não precisem estar. Exatamente, eu acho que fez todo sentido para você, né, por causa do propósito da Santa. Então, tá aberto aqui um espaço para você chamar o pessoal para a loja, falar um pouquinho da Santa, fica à vontade. Não, obrigado, Fernando, obrigado pelo convite. Eu acho que eu falei muito do da Santa durante a nossa conversa, né? Sim. Talvez não com tanta profundidade, mas tudo que eu fui falando tinha muita relação, tem muita relação com o que acontece no meu dia a dia. Eu acho que a frase do Takano, do da Santa ser num lugar onde as pessoas queiram estar e não precisem estar, vem muito do briefing do nosso propósito. Sim. Né? Porque o que acontece? Quando a gente briefou o projeto para o Takano, eu falei, Takano, uma coisa que eu quero é que o nosso propósito seja vivido. A gente tem que viver o nosso propósito diariamente. Ele falou assim, mas qual que é o propósito? Eu falei assim, nutrir encontros para um mundo melhor. Né? Então, com base nisso, o projeto foi concebido, sabe? Sim. Tanto é que a gente tem um espaço ali, que é onde a gente promove os nossos encontros, os nossos eventos, que o nome do espaço são vários mundos, a gente brinca, e a gente vive os nossos momentos de encontro, de reuniões ali com clientes, de harmonizações, degustações, no nosso mundo do encontro. Que legal. Né? Então, a gente criou um espaço que chama Mundo do Encontro. Que legal. Dentro da loja, né? Então, a loja foi dividida em vários mundos, né? Então, tem o mundo da adega,
o mundo da natureza, né, o mundo da chefe, o mundo da terra, que é de onde vêm as proteínas animais, né? Então, o mundo do jardim, que é a nossa floricultura, o mundo da Ásia, onde a gente vende os produtos asiáticos, o mundo do forno, que é a padaria. Então, assim, num apanhado geral, a loja foi dividida em vários mundos que a gente consiga replicá-los em conjunto ou de forma isolada, né? E o propósito. É isso aí. Traduzir o propósito. Eu acho que esse é o principal. A gente fala muito isso aqui na Pricefy. Se a gente não tem um propósito bem definido, a gente não sabe para onde a gente está indo. Exatamente. Né? Então, e a gente precisa estar compartilhando isso diariamente com todos. A gente tem que vivê-lo diariamente. Exatamente. Internamente e para fora também, sim, né? Para todos. Para entender, poxa, faz sentido o que eles estão falando. Então, quando a gente fala de experiência, de melhorar a experiência na loja, cara, todo mundo que está olhando para isso, está pensando nisso, cara, poxa, faz todo sentido, né? Depois de um tempo que nós passamos aí super difícil, eu preciso melhorar isso, eu preciso olhar de fato para isso, senão é mais do mesmo. Uhum. É mais do mesmo. O consumidor vai na nossa loja e fala, poxa, chega lá, era igualzinho de antes o que eu fazia, pô, agora eu compro tudo pela internet, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui, né? O que está ajudando na minha experiência no dia a dia? É isso aí. Boa, então, muito legal. Legal. Obrigado aí pela participação. Obrigado a você, Fernando. Eu queria chamar todo mundo aí que está nos assistindo aí para acessar a nossa página, curtir aí o nosso vídeo, acessar a página da Pricefy, www.pricefy.com.br, nosso Instagram, LinkedIn também, né, Júlio, que você também está lá no LinkedIn. Eu utilizo bastante. Acessem aí, nos conectem lá pelo LinkedIn também. A gente vai ter o maior prazer de conversar. Tenho certeza que se vocês encontrarem o Júlio lá um dia dentro da loja, vai ser muito legal o bate-papo lá. Fala que vocês viram aí no nosso Talks o Júlio. Eu vou encontrar, que eu tô todo dia. Você tá todo dia lá, né? Então, fala que você viu lá o Júlio, que achou muito legal o nosso bate-papo. Segue o nosso canal aí no YouTube, segue aí a gente nas redes sociais, dá um like aí no nosso vídeo, ativa o sininho, todos aqueles negócios que eu acho que é super importante, porque a gente quer que isso seja levado adiante, né? Que o máximo de pessoas possam assistir e poder interpretar da melhor forma possível essa nossa mensagem que a gente quis passar aqui. E eu queria que o pessoal colocasse aí nos comentários do nosso vídeo uma provocação aqui. Qual o maior obstáculo enfrentado no dia a dia do varejo, né? Direcionado para o público, né? Então, seria legal aí se o pessoal colocasse isso nos nossos comentários, para a gente poder até estudar um pouco e poder trazer novos conteúdos aqui nos nossos vídeos. Então, a gente se vê aí no episódio 3, que nós vamos falar sobre o mesmo tema, mas agora na visão dos especialistas de tecnologia que fornecem serviços para o varejo. Então, acho que vai ser bem legal essa terceira visão, né? A gente como criador de soluções para o varejo, acho que é legal agora a gente pegar esse tema também e poder falar um pouquinho para a nossa audiência, para os nossos seguidores, para todo mundo que a gente conversa. Legal? Então descubra aí o que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu agradeço demais. Grande abraço para todos. Valeu, até a obrigado. próxima. Valeu, Julião. Valeu, até mais. valeu, Obrigado. até mais. Tchau, Obrigado, pessoal. tchau. Até mais.